Bom, a gente vai para a aula 2, tá certo? Onde a gente vai falar um pouco sobre a assistência de enfermagem aos clientes com problemas ginecológicos. Qualquer dúvida, a gente vai ter uma aula aos sábados, como vocês já sabem. E aí vai ser o momento de tirar essas dúvidas com vocês, onde vocês vão poder listar os principais tópicos que vocês terão dúvidas e a gente vai tentar acessar essas dúvidas, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de colo de útero. Diferente de outros tipos de câncer, o câncer de colo de útero é uma doença cuja prevenção primária é possível, tendo como um fator a principal de risco a infecção pelo HPV, que é o papiloma vírus humano. Estágios iniciais da infecção podem ser tratados, evitando que o processo evolua para um câncer. É uma forma fácil da gente prevenir em relação ao câncer de colo de útero, realizando o exame da coleta do citopatológico todos os anos em mulheres, principalmente mulheres de vida ativa sexual, falando, aquelas mulheres que têm um parceiro fixo ou não fixo, elas precisam realizar esse exame anualmente, mesmo que não estejam apresentando nenhum sintoma, elas precisam realizar. E o vírus do HPV, né, como todos vocês conhecem, é o principal causador do câncer de colo de útero. O exame do Papa Nicolau é um exame que detecta a neoplasia e permite o tratamento da mesma intracelular, que é o NICS. Aí a gente vai ver aí mais na frente que tem o NIC1, o NIC2 e o NIC3, que é o estágio inicial, é o NIC1. Antes do câncer se estabelecer, é uma doença verdadeiramente evitável e muitos países já conseguiram praticamente eliminar a doença com o exame e a vacina indicada para meninas de 9 a 13 anos. Já no Brasil, infelizmente, a realidade é outra. Bom, essa vacina ela é aplicada não só em meninas, mas também nos meninos. A idade das meninas é de 9 a 13 anos e nos meninos é de 11 a 13 anos. Se inicia nessa idade de 9 anos nas meninas, porque acredita-se que com essa idade de 9 anos ainda não houve uma relação sexual. Então, por esse motivo é que é aplicado nessa idade, de 9 a 13 anos nas meninas e de 11 a 13 anos nos meninos, sendo que são 2 doses de vacina, ou seja, tomou uma vacina, mas não tomou a segunda dose, ainda não está completamente protegida. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a incidência da doença é de aproximadamente 15 mil casos por ano, sendo o terceiro câncer mais comum na mulher. Nos estados da região norte e em alguns estados do nordeste do Brasil, o câncer de colo de útero segue sendo uma causa mais frequente de câncer na mulher. Já no Rio Grande do Sul, a doença representa a quinta causa de câncer feminino. A diferença regional se deve ao acesso à prevenção, à qualidade do exame e à cultura de fazer o exame preventivo, que é muito maior nas cidades do que na zona rural, e nos estados mais desenvolvidos com maior renda per capita. Também tem a questão do cuidado. A gente sabe que o uso do preservativo ajuda muito na questão de evitar essas doenças sexualmente transmissíveis. Mas no caso do HPV, a camisinha masculina ela não protege contra essa doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque a questão é que a camisinha não isola a parte externa
dos órgãos genitais. Então, se eu tenho um vírus do HPV e que ela está centrada, por exemplo, nos grandes lábios da mulher, se tiver o contato com o parceiro também pode pegar, porque a camisinha ela não vai proteger totalmente, ela protege o órgão na hora da penetração, mas essas partes externas do corpo do homem e da mulher, a camisinha então não protege, por isso que também não é 100% seguro. O exame. Para que a estratégia de prevenção seja eficaz, é recomendado que o Papa Nicolau, que é o exame da coleta de citopatológico, como eu falo, seja feito de forma regular. O exame deve ser realizado por mulheres entre 25 a 64 anos que já tiveram atividade sexual. O exame deve ser repetido a cada 3 anos, após 3 exames normais consecutivos, realizados com intervalo de 1 ano. No caso do exame positivo, a paciente vai ser acompanhada de forma rigorosa para eliminar a inflamação e não deixar progredir para o câncer. O câncer do colo de útero tem evolução lenta. Vamos lá, aí vocês vão dizer, nossa, mas já contradiz o que eu disse lá no início, que era para realizar um exame de coleta de citopatológico todos os anos. É assim, a mulher realizou um exame de citopatológico 3 anos, e esses 3 anos consecutivos, realizou um hoje, com 1 ano realizou outro, e no outro ano realizou mais um exame. E nesses 3 exames deram todos negativos para malignidade, que lá no resultadozinho do exame fala isso. Então, quer dizer que essa mulher não tem uma tendência a ter um vírus desse, certo? Como, por exemplo, o HPV. Ela tem uma probabilidade de não ter nenhum risco de inflamação ginecológica, sendo que ela tem que manter esse padrão. Vamos dizer assim, que é uma pessoa casada e que ela não apresenta, ela apresenta, vamos dizer, uma vida estável. Isso não pode ser considerado para uma mulher ou um homem promíscuo. Por exemplo, eu tenho vários parceiros sexuais, então eu não me encaixo nesse padrão de que realizou 3 exames em 3 anos consecutivos e os 3 exames deram negativos, que no 4º ano eu não vá realizar. Tem que ter todo um pré-requisito para preencher essa questão de que só depois de 3 anos que tiver tudo ok, não vai mais realizar esse exame, tá? No caso, se o exame for positivo, essa paciente ela tem que ser muito bem acompanhada, tanto pela equipe que é responsável por essa paciente, como também por uma equipe de nível secundário, caso a atenção primária não consiga resolver esses problemas, tá certo? Lembrando que o câncer de colo de útero tem evolução lenta, ou seja, a gente só consegue detectar que uma mulher tem o risco de um câncer de colo de útero em 1 ano. A gente consegue, se ela realizar exames de prevenção todo ano, a gente vai conseguir identificar qualquer problema, porque não é de 1 ano, ou melhor dizendo, de 6 meses que a mulher está boa e já passa a ter um câncer. Não é esse períodozinho de um tempo. Tem que ser, por exemplo, 1, 2, 3 anos que a mulher começa a apresentar sinais e sintomas. Com 3 anos, vamos dizer assim, que ela não realiza o tratamento, que ela vai ter essa doença.
Aqui eu vou mostrar para vocês os materiais para coleta de citopatológico. Lembrando que vocês já tiveram aula prática falando sobre esse assunto e eu mostrando para vocês os conteúdos e o material que precisava, tá? Vamos aqui. Aqui é o espéculo, que aí vocês sabem que tem o tamanho médio, pequeno e grande, tá? Esse tem 3 tamanhos, que é onde a gente vai introduzir no canal vaginal da mulher. Aqui tá mostrando uma foto dele aberto, tá? Como é que ele está lá posicionado no colo do útero da mulher. Aqui é a pinça de Sharon, tá? Que é onde a gente coloca o algodão embebido em o ácido acético a 5% e o Lugol a 2%. O ácido acético é aquela soluçãozinha clara e o Lugol é aquela soluçãozinha escura. Vocês estão lembrando? Aqui é a escova, tá? Que a gente também faz o exame com ela. Aqui é a espátula de Eyre, ok? Aqui é a lâmina para o microscópio, é aqui aonde a gente vai colocar os resíduos que a gente colhe com esses dois aqui. E aqui é as luvas. Vou mostrar mais detalhadozinho e com mais materiais que precisam nesse outro slide. Esse daqui é mais usado em mulheres virgens, certo? Porque a gente não pode colocar o espéculo, então a gente usa tipo um suave, onde a gente introduz para coletar o material. Aqui a escova endocervical, que nesse slide tá esse modelo que a gente usa mais, tá vendo aqui? A espátula de Eyre. Aqui é o coletor, que é o tubinho, que a gente sabe, que aí aqui é colocado o nome da mulher, as iniciais, melhor dizendo, com o nome dela, o número e a cidade. As lâminas de vidro, que são as lâminas para o microscópio. E aqui a gente tem um frasco fixador. Esse frasco fixador vai depender da coleta em cada município. Antigamente a gente realizava com o fixador, mas agora o estado do Ceará mandou uma norma solicitando que fosse com o álcool a 95%. E aqui é o lápis. Por que a lápis? Porque como é a álcool, esse álcool pode derramar e acabar estragando essa folhinha aqui. Então, isso tem que ser de lápis, por quê? Porque com lápis não estraga, sendo a caneta tem uma grande tendência, se o álcool derramar, estragar o preenchimento dessa requisição do exame de citopatológico. O exame, vamos lá, o passo a passo desse exame. A coleta, ela deve ser feita entre o 10º e o 20º dia do ciclo menstrual. 2 dias antes da coleta, deve ser evitados duchas vaginais ou a aplicação vaginal de qualquer produto, como espermicida ou medicamentos. Também é indicativo de não ter relações sexuais durante esses 2 dias antecedendo a esse exame. Deve ser o primeiro sinal ginecológico sempre antes o toque vaginal, ou seja, o que é isso? Antes de introduzir o espéculo ou qualquer tipo de exame, o profissional ele tem que ver, analisar sempre os grandes lábios, os pequenos lábios, como é que está a estrutura dessa mulher, certo? O espéculo ele deve ser introduzido sem lubrificante,
no caso de atrofia da mucosa, ou seja, quando aquela mulher refere dor ao realizar o exame, então a gente vai tentar molhar o espéculo só com o soro fisiológico, para não causar esse desconforto, mas também não pode ser colocado lubrificante porque pode alterar o resultado do exame. Após o afastamento dos pequenos lábios, introduziu o espéculo e simultaneamente imprimiu um movimento de rotação de 90 graus. Abre-se o espéculo de forma a visualizar o colo uterino, o que pode ser difícil nas vaginas profundas se existir retroversão ou obesidade. Se o colo do útero dessa mulher for difícil de identificar, sempre vai encontrar essa dificuldade. Ou então, se essa mulher for muito obesa também, pode existir essa dificuldade. Uma tática que eu sempre uso é pedir à mulher para torcer, porque ao tossir consegue colocar uma força e o útero vem um pouquinho mais para baixo. O esfregaço da superfície externa do colo deve ser feito girando-se 3 vezes 360 graus a espátula de aire, num só sentido, na entrada do orifício cervical, com suavidade para não causar sangramento. A passagem das células para as lâminas de vidro deve ser feita rapidamente, num único sentido, espalhadas uniformemente e, de imediato, fixada com o vaporizador a 15 a 20 centímetros de distância, isso quando for com os fixadores, tá? Em spray. Quando for com o fixador líquido, então ela deve ser mergulhadas imediatamente no líquido fixador. Após a fixação, as lâminas devem ser remetidas aos laboratórios o mais brevemente possível, acompanhadas de informações clínicas e devidamente rotuladas. O esfregaço do canal que une o útero à vagina deve ser feito com uma escova endocervical, imprimindo um movimento de vai e vem. A informação que acompanha as lâminas deve conter o nome e o codinome da mulher, idade, data da última menstruação, características do ciclo menstrual, se a mulher está grávida, o número de gestações anteriores, data de operações ginecológicas anteriores, se foi submetida à radioterapia, se tem sintomas, se tem história de administração de hormônio. Exemplo, anticoncepcionais orais, ou terapia hormonal ou de substituição, ou antibióticos. Achados clínicos, um método anticoncepcional utilizado e o resultado de citologias anteriores de outros elementos valorizáveis. Os fixadores é o aerosol, diferentes misturas de ácido acético, etilenoglicol e propileno, tá? E tem o líquido, que é o álcool etílico a 95%, que é o que a gente utiliza no momento, tá? As lâminas, quando se usa o aerosol, secam em 10 minutos e conservam-se a temperatura ambiente cerca de 15 dias ou devem ficar no fixador líquido 15 minutos até 7 ou 10 dias. As lesões benignas que a gente pode encontrar nesses resultados de exame das coletas de citopatológico são, por exemplo, alterações nucleares e citoplasmáticas reversíveis. Existem tratamentos do agente causal de repetição da citologia e pode ser provocado por vários micro-organismos, certo? Por vários tipos de bactérias, fungos,
ou protozoários, que vocês vão já ver aí na frente, tá certo? Que acomete a mulher e que isso não é uma doença sexualmente transmissível. São infecções benignas e comuns, muito comum na mulher, tá? As bactérias, a gente tem a clamídia, certo? Que não é tão comum aparecer nos exames. O que é mais comum aparecer em exames é a Gardnerella e o Trichomonas e a Cândida. Esses são os exames que a gente mais recebe, resultados são com esses tipos de alterações. A gente tem a clamídia, que a gente vai falar mais lá na frente sobre ela. A gente tem a Gardnerella, que é um corrimento que ele tem um odor fétido para o tom mais amarelado, tá certo? A gente também tem a actinomyces, que ela é uma infecção raríssima, é muito difícil a gente encontrar, tá certo? A gente tem a infecção por fungo, que é muito comum, que é a questão da cândida ou candidíase. Aí vamos ver como é que vocês conhecem ela no meio de vocês, mas todos, eu acho que quase todos vocês já ouviram falar em candidíase, é a mesma cândida. A gente tem também a infecção por protozoário, que é o Trichomonas vaginalis. Esses Trichomonas vaginalis, ele é um protozoário que ele é comensal, ele se aproveita de células mortas para se infectar na questão da parede vaginal. Então, é mais comum quando a mulher está próximo de menstruar ou após o término da menstruação. A gente tem as infecções também por vírus, que é o herpes, tá certo? O herpes, ela é uma infecção comum, sexualmente transmissível, tá? Caracterizada por dor e feridas genitais. Essa doença ela não tem cura, ela se aproveita quando o sistema imune do homem ou da mulher ele está baixo, aí ele vem, aparece. Quando o sistema imunológico dá uma melhorada, aí ele desaparece, tá? A gente tem o vírus pelo o papiloma humano, que é o HPV, e a gente também tem o citomegalovírus, que é o mesmo da família do vírus da varicela, famosa catapora, tá bom? E do epizoster também, que é um vírus comum que a gente tem aqui. Vocês devem conhecer mais ele como cobreiro, que é uma doença comum aqui. E o sistema do citomegalovírus, ele inclui febre baixa, mal-estar, e também é uma doença que ela não tem cura. Ela aproveita do sistema imune da pessoa, do doente. Se o doente tiver com um sistema imune baixo, ele apresenta sinais e sintomas. Se o sistema imune dele estiver melhor, ele desaparece. E a gente também tem as alterações relacionadas à regeneração, que são as inflamações, as cervicites. Aí é um caso que a gente vai estudar mais lá na frente, que são ectopias, raladuras mais severas, tá? E a gente também tem a questão da miscelânea, que é uma desordem no organismo, que é aí acometido por quê? Por alguma terapia de radiações, por quimioterapia. Então, acaba provocando essa desordem no organismo da pessoa, ela pode apresentar. E aí a gente tem também as lesões pré-malignas, que são alterações celulares de displasia, alterações nucleares e citoplasmáticas, classificadas em 3 grupos. É o NIC1, como eu já tinha falado, que é uma lesão de baixa severidade, vamos dizer assim. A gente tem o NIC2 e o NIC3, tá?
Uma displasia ligeira, que é o NIC1, essa NIC é uma sigla em inglês, tá bom? Se chama neoplasia cervical intraepitelial. São alterações aos níveis da célula da camada superficial. Ocupa 1/3 do epitélio. A gente tem o NIC2, que são alterações ao nível das células de camada intermediária, ocupa 2/3 do epitélio. E a gente tem o NIC3, que são alterações ao nível das células da camada parabasal, que ocupam toda a estrutura do epitélio. E a gente tem as lesões malignas, tá? Que são alterações celulares definitivas e graves do epitélio pavimentoso, que aí a gente já chama de carcinoma in situ, que são processos de uma microinvasão e invasão, ou do epitélio cilíndrico, que é a hiperplasia ou o adenocarcinoma. A presença de células endometriais, que é o epitélio cilíndrico, na pós-menopausa franca, é altamente suspeita de patologia maligna do endométrio. E aí a gente tem os exames que são possíveis identificar com melhores resultados. Quais são esses tipos de lesões? Se é NIC1, NIC2 ou uma lesão maligna, o NIC3, vamos dizer assim. Aí a gente tem a colposcopia. O que é a colposcopia? É um exame que permite visualizar a vagina e o colo do útero através de um aparelho chamado colposcópio. Estes exames são grandes aliados ao diagnóstico e tratamento do HPV, que é o vírus do papiloma humano, tá? Da vagina e do colo do útero. A colposcopia é indicada nos casos de resultados anormais do exame de Papa Nicolau, para se identificar as lesões percussoras do câncer de colo do útero. Só realiza uma colposcopia aquela mulher que foi lá na sua unidade ou que refere algum problema, realiza um exame de citopatológico, ou seja, um exame de prevenção na unidade ou particular, e nesse exame ele dá alterado. Então, o profissional encaminha essa paciente para realizar uma colposcopia, porque esse aparelho ele permite o aumento de 10 a 40 vezes o tamanho normal. Então, o que foi visto no exame de prevenção é realizado, vamos dizer assim, que é só o olho nu, porque é mesmo, a gente só realiza os testes de Schiller lá, que aí é possível uma melhor identificação, mas a colposcopia ele tem a opção de a gente conseguir enxergar muito melhor o que provavelmente seja o problema, porque ele permite o aumento de até 40 vezes o tamanho normal, vamos dizer, de uma lesão, tá? O exame é realizado no próprio consultório médico, com o paciente na mesa de exame. Após colocar o espéculo vaginal, o médico examina a vulva, a vagina e o colo do útero com o colposcópio. Aqui a gente tem uma imagem mostrando bem direitinho o que é a colposcopia, tá? Aqui é o espéculo que é necessário para a realização. Aqui é o colo do útero da mulher, aqui é o útero, aqui a vagina, aqui é a luz do colposcópio e aqui o colposcópio.
Então, essa luz, ela vai conseguir, como eu já disse, ao ver esse órgão até 40 vezes o tamanho normal. Então, consegue visualizar bem melhor o que realmente está apresentando no colo do útero dessa mulher. O teste de Schiller é um exame de diagnóstico que consiste em colorir a região interna da vagina e do colo do útero com uma solução iodada, a fim de observar a integridade do epitélio desta região. Ele geralmente é feito durante a colposcopia e em algumas cidades para investigação de câncer de colo do útero. Quando o teste de Schiller for positivo, significa que a solução não conseguiu cobrir toda a área e há algumas alterações, dando o resultado patológico. Esse teste de Schiller, ele não é só realizado na colposcopia, tá? Ele é também realizado na coleta de citopatológico. A gente também realiza esse teste de Schiller. O que é esse teste de Schiller, Amanda? Esse teste de Schiller é isso aqui que a gente vai te mostrar agora. Aqui é uma solução, primeiro é colocado o ácido acético. Aqui é um colo do útero, ok? Aparentemente normal, a gente não vê nenhuma alteração, tá? E aqui ele aqui o ácido acético, aqui o Lugol, certo? Vocês viram como ele coloriu tudo, corou tudo, significa que não tem nenhuma alteração agora no momento. Pode ser que tenha alguma coisa, mas só quem vai dizer realmente é o exame quando vir o resultado, tá bom? Aqui, vocês estão vendo que foi colocado o ácido acético. Vocês estão vendo essas alteraçõezinhas? Aqui, ó, aqui mais esbranquiçadas. Olha aqui quando foi colocado o Lugol. Aqui corou, ó. E já aqui, ó, ficou tudo a cor opaca, né? Não corou. Isso significa que o resultado foi apresentando alguma patologia. Outra vez aqui, ó, corou só uma parte, não corou tudo. Isso mostra alterações nessas coletas. Significa que tem alguma patologia e que essa patologia ela precisa ser identificada e tratada. Quando o teste de Schiller der negativo, significa que a solução foi capaz de cobrir toda a área sem mostrar alterações, dando o resultado normal. Já o teste de Schiller é indicado para mulheres sexualmente ativas e é solicitado pela ginecologista quando há suspeita de alguma doença ginecológica, como HPV, sífilis ou inflamação vaginal, por exemplo. Além disso, esse teste pode ser utilizado para detectar precocemente o câncer de colo de útero. Os níveis secundários. Nesse nível de atendimento, é possível realizar o diagnóstico e o tratamento de uma lesão detectada por meio da colposcopia e da cirurgia de alta frequência, quando indicada. Os recursos necessários à implementação dessa etapa abrangem um profissional de nível superior, com especialização em ginecologia, com treinamento em colposcopia e cirurgia de alta frequência. As instalações físicas devem estar localizadas em centros de saúde, unidades mistas clínicas, ambulatoriais e consultórios médicos. O nível terciário ou quaternário.
Neste nível é realizado o tratamento de lesões cirúrgicas que não podem ser tratadas no nível secundário. Para isso, será necessária uma equipe multiprofissional habilitada para a execução de um exame de colo e diagnóstico clínico de mamas, de colo uterino, colposcopia, diagnóstico patológico e estadiamento, biópsia, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, segmento dos casos de lesões malignas, orientação e reencaminhamento da volta dos pacientes ao nível secundário ou primário, bem como a reabilitação física, psicológica e a reintegração de pacientes no seu ambiente familiar, social e ocupacional. A gente sabe que ainda é um fato muito assustador para algumas mulheres receber a notícia que está com câncer de colo, de útero ou de ovário, ou até mesmo câncer de mama. A gente sabe que precisa de toda uma equipe, primeiro para o diagnóstico e tratamento, e também para a questão do apoio na reabilitação desse paciente. A gente vai falar um pouco agora das doenças que são mais comuns no colo do útero, mas que não necessariamente são malignas. Um exemplo é o mioma, tá? O mioma, ele é um tipo de tumor que ele não é canceroso, tá? Do útero, que muitas vezes aparece durante a idade fértil. Os miomas uterinos não estão associados a um risco aumentado de câncer de colo e quase nunca se transformam em câncer. Esse tumor é benigno, atinge cerca de 50% das mulheres na faixa etária dos 30 aos 50 anos, também chamado de fibroide uterino. O mioma ele se desenvolve a partir do tecido muscular liso do útero, o miométrio. Uma única célula se divide repetidamente e desenfreadamente até criar uma massa distinta dos tecidos próximos. Os padrões de crescimento de miomas uterinos variam, podendo se desenvolver de forma lenta, rapidamente ou permanecer no mesmo tamanho. Os cuidados que a gente precisa ter com esses miomas são na questão de requisitos de exames laboratoriais mesmo, pois costuma muito a mulher sangrar quando tem um mioma, tá certo? E essa mulher, ela pode ter uma baixa nas taxas de hemoglobina e de hematócrito, e aí essa mulher pode desenvolver uma anemia muito séria e precisar retirar esse tumor, que não é cancerígeno, mas ele pode afetar a vida dessa mulher e precisa de uns certos cuidados com essa paciente. A gente tem também a hemorragia uterina disfuncional, que é um sangramento anormal que ocorre sem evidências clínicas ou ultrassonográficas de anormalidades. Ela pode ser essas anormalidades ginecológicas, estruturais, como câncer, inflamações, doenças sistêmicas, gestação, complicações de gestação e o uso do anticoncepcional ou certas drogas. O tratamento costuma ser feito com terapia hormonal, como contraceptivos orais, e aí existem muitas mulheres que usam esses anticoncepcionais orais para a questão da regularização do ciclo menstrual mesmo, ou então também tem a questão do uso com esses AINES, que são anti-inflamatórios não esteroides, tá? O SUA é um sangramento uterino anormal decorrente da disfunção ovulatória, causas mais comuns de sangramento uterino anormal. Ocorre com mais frequência em mulheres com mais de 45 anos de idade, cerca assim, de 50% dos casos, e em adolescente 20% dos casos.
cerca de 90% dos casos são onavulatórios e 10% ovulatórios. A endometriose é uma desordem onde o tecido normalmente alinha o útero começa a crescer fora dela. Os tecidos deslocados podem afetar várias partes da região pélvica, incluindo os ovários e intestino. Os problemas da endometriose ocorrem quando o tecido continua espesso e derramando durante o ciclo menstrual, tá? Normalmente, ele iria sair do corpo durante o período, no entanto, o tecido fica preso, o que pode levar à inflamação e cistos. De acordo com a Fundação da Endometriose da América, não está exatamente claro a causa da desordem. Segundo pesquisas, também indicou que a endometriose pode estar presente durante o desenvolvimento de um bebê. A desordem é então desencadeada na idade da puberdade. Não existe cura para a endometriose, mas pode ser administrada com medicação e uma terapia hormonal. Ao longo do tempo, os sintomas podem tornar-se mais intensos, exigindo uma abordagem mais agressiva, que seria a cirurgia. Existem duas opções, que é a cirurgia conservadora ou a esterectomia total, que aí seria a retirada do colo do útero completamente, não só do colo, mas também do útero, para poder ter uma melhor qualidade de vida dessa mulher. Aqui mostra desse lado um colo aqui normal, certo? E o útero também normal, com as trompas e os ovários normais. E aqui mostra o útero afetado pela endometriose. Essas lesões onde há o extravasamento e mostra como ele pode ser afetado. A incontinência urinária de esforço também é uma doença mais comum em relação à mulher, tá? É quando o controle sobre a urina que sai da uretra fica comprometido, caracteriza pela incontinência urinária. Nesse caso, o estoque e o esvaziamento da urina da bexiga não funcionam de maneira coordenada, em virtude do mau funcionamento dos nervos e músculos da bexiga ou uretra. O problema pode envolver vazamento de urinas mais ocasionais, como também pode alcançar o nível de total incapacidade de retenção da urina. Nos casos de incontinência urinária reversível, podemos citar como causas as infecções urinárias, desordens psicológicas ou hormonais, inflamação da bexiga, uso de alguns tipos de medicamentos. E aí, a gente tem como principal efeito desencadeador da incontinência urinária de esforço a questão de partos mal sucedidos. Eu digo assim, partos mal sucedidos, onde a mulher tem que colocar muita força pélvica e aí pode ocasionar essa incontinência urinária, certo? A mulher sofreu muito na hora do parto, teve que colocar muita força. Ou então teve que fazer muito esse problema de forçar esse parto, pode acontecer isso. Tem também a questão de muito peso, se a mulher acaba pegando muito peso, é um dos problemas que pode ocasionar essa incontinência urinária. E tem, claro, outros fatores, como ter muitos filhos também, acaba com o peso de várias gestações ocorrer essa incontinência urinária. E a gente tem que se preocupar não só de que essa mulher vai estar fazendo xixi toda hora, mas também as questões psicológicas dessa mulher. Ela vai se sentir
vamos dizer que impossibilitada às vezes de sair, porque a qualquer momento pode fazer xixi, né? E também pela questão, eu vou sair, vou fazer xixi na roupa e vou causar um desconforto porque eu fico cheirando mal, algo do tipo. Então a gente tem que tratar essa questão também psicológica mesmo da mulher para enfrentar essa incontinência urinária de esforço, por meio de exercícios que a gente sabe que tem, ou então através de um levantamento de bexiga ou de algum tipo de cirurgia que essa mulher possa realizar para não ter mais essa incontinência. Aí a gente também vai falar um pouco sobre a questão do tumor de ovário, certo? Que ele representa cerca de 3% de todos os cânceres em mulheres, mas ainda é a quinta causa principal de morte relacionada ao câncer entre mulheres nos Estados Unidos. Entre as mortes causadas pelo câncer do sistema reprodutor feminino, o câncer de ovário é o mais alto, apesar de ser incomum a taxa de mortalidade tem sido atribuída às duas causas principais: a falta de sintomas iniciais e os testes de triagem, e o câncer de ovário ser notório por não ser detectado em exame de rastreio, certo? Ele é muito difícil de ser rastreado. Então, é mais fácil da mulher vir descobrir esse câncer de ovário quando ele já está num estágio mais acelerado. Então, por isso que ela tem essa alta taxa de mortalidade, porque a mulher não apresenta tantos sinais e sintomas como os outros tipos de cânceres. A gente vai falar sobre a dor abdominal, que é a dor persistente no estômago ou pele, é um dos principais sintomas do câncer de ovário. O inchaço, né, que geralmente pode ocorrer devido à indigestão ou sintomas pré-menstruais. Se o inchaço em torno do abdômen persistir por mais de 3 semanas, as suas roupas não estão encaixando na cintura, consulte um médico imediatamente. A perda de peso, que é um dos sinais de câncer mais comum e muitas vezes é o primeiro, tá? É a perda de peso. No diagnóstico, quase 40% das pessoas com câncer relatam perda de peso inexplicáveis. Isso pode ser devido às várias razões, como a mudança do sistema imunológico, a perda de apetite, a constipação ou mesmo por o câncer. Cheio também, sem ter comido muito, conhecido em termos médicos como saciedade precoce. Esta é a incapacidade de comer uma refeição de tamanho normal. Pode ser porque você se sente cheio depois de comer muito pouco ou sentir náuseas enquanto tenta comer a quantidade que consome regularmente. Este é um sintoma comum associado a uma série de outras condições, como as úlceras peptídicas ou a obstrução do intestino. Urinar com frequência. Isso geralmente é um diagnóstico com a infecção do trato urinário, né? Mas se a infecção não foi detectada e os sintomas persistirem, veja um ginecologista obstetra imediatamente. E mudanças nos hábitos intestinais, como constipação, às vezes tendem a serem secas e difíceis, dificultando a evacuação. Os movimentos intestinais também ocorrem com pouca frequência. Este é um sinal comum de câncer e frequentemente ligados aos tumores do abdômen. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da prevenção do câncer de mama, a detecção do diagnóstico precoce, tá certo? O câncer de mama, ele pode ser detectado em fases iniciais e em grande parte dos casos, aumentando assim as chances de tratamento e cura. É importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer alteração suspeita na mama. Quando a mulher conhece bem suas mamas e se familiariza como é o que é o normal para ela,
pode estar atentas a essas alterações e buscar um serviço de saúde para investigação diagnóstica. O câncer de mama, ele só perde para o câncer de pele. Ou seja, o câncer de mama é a segunda doença que mais atinge nós brasileiros. Só perde para o câncer de pele, como eu já falei. Mas é uma doença que ainda a gente precisa enfrentar muitos problemas, porque ela é fácil de detecção. Uma ultrassom ou uma mamografia consegue identificar ela, mas às vezes a gente só descobre ela quando os casos já estão bem mais avançados. Então é preciso ser diagnosticado e falar da importância do autoexame das mamas, porque nada melhor do que a mulher para conhecer o seu próprio corpo. Então, se a mulher ela tem o costume de se tocar, de tocar a sua mama e ver quais são os pontos comuns e o que poderá surgir de incomum para ela, é mais fácil da gente conseguir diagnosticar o câncer de mama e tratar da forma correta e o mais rápido possível. A detecção precoce do câncer de mama pode também ser feita pela mamografia, como eu já tinha falado, quando realizada em mulheres sem sinais e sintomas da doença, numa faixa etária em que haja um balanço favorável entre os benefícios e riscos dessa prática. A recomendação no Brasil, atualizada em 2015, é que a mamografia seja ofertada para mulheres entre 50 a 69 anos, a cada 2 anos. Essa também é a rotina adotada na maior parte dos países que implantaram o rastreamento do câncer de mama e tiveram impacto na redução da mortalidade por essa doença. Aqui já foi solicitado que essa faixa etária realize exames, mas já tem também as mulheres de 40 anos que já podem realizar esse exame. Mas é mais preconizado nessa idade, 50 a 69 anos de idade. Aqui é o exame clínico, o autoexame das mamas, tá certo? Aqui ensina a forma como essa mulher precisa se tocar, e aí eu queria que vocês dessem uma lida e praticassem isso em casa, principalmente as meninas que estão nesse curso, que pudesse fazer isso, porque não é só mulheres de 40 anos que possa ter um câncer de mama. Qualquer mulher em qualquer idade, infelizmente a gente sabe que pode ter esse tipo de doença, tá certo? Então o primeiro passo é de frente ao espelho com os braços longos do corpo. Assim, olhe para as suas mamas e tente identificar algo de anormal em sua aparência. Vermelhidão ou a mama parecida com casca de laranja são sinais de que a mama dessa mulher não está normal, tá? Ou então o teu bico do teu seio sempre foi normal e está invertido. Então, também é um sinal de preocupação. Repita o procedimento agora com os braços levantados. Agora, com as mãos nos quadris, observe mais uma vez se há algo diferente com os seus seios. Após, incline-se ainda observando através do espelho. Deite-se com a barriga para cima, colocando-se o travesseiro embaixo do seu ombro esquerdo. Com a mão direita, examine toda a mama esquerda. Com os dedos esticados em cima do seu seio, pressione firmemente de modo delicado, após o médio e por fim forte, realizando a pressão primeiramente em movimentos circulares pequenos e depois maiores. Durante o banho também, apalpe suas mamas e axilas a fim de identificar caroços ou alterações.
A forma de pressionar deve ser também firme e delicada, depois de forma média e forte em movimentos circulares. E aí também, não diferente das doenças ginecológicas, também existe alterações benignas nas mamas dessas mulheres, tá? A gente também tem doenças infecciosas na mama. É o principal sintoma das alterações funcionais benignas das mamas, caracterizadas, além da dor, pelo espessamento e nodularidade do tecido mamário. Quase sempre existe um aumento da intensidade do quadro nos dias pré-menstruais. Ocorre em 60 a 70% das mulheres. Sua origem está relacionada ao estímulo repetido do hormônio do estrogênio, produzido nos ovários em mulheres que não engravidam ou não engravidaram, até 3 vezes a amamentar por curtos períodos. Por isso é tão comum na mulher moderna. O fibroadenoma representa a lesão benigna de formato nodular originária dos nódulos mamários. Aparece geralmente em mulheres de 15 a 25 anos e mede entre 2 a 3 centímetros. Tem característica dura, sólida, móvel, liso e indolor. Na maioria das vezes é único. Pode ser identificado pelo exame de ultrassom e realizado em qualquer idade e pela mamografia, feita só após aos 35 anos de idade. O fibroadenoma não precisa ser retirado, pode ser acompanhado após punção confirmatória de benignidade. No entanto, como é difícil a convivência com o nódulo, muitas vezes eles são retirados com um pequeno corte na pele e a anestesia local. Os cistos são nódulos intramamários contendo líquido no seu interior, geralmente são múltiplos e bilaterais, podendo ser palpável ou não. Não apresentam sintomas e são descobertos pelo toque manual, por ultrassonografia ou mamografia. Pelo exame de ultrassom, os cistos podem ser classificados em simples, que são os não palpáveis, merecem somente acompanhamento, mas podem aumentar o risco de câncer de mama no futuro, ou os complexos, com os septos ou lesões vegetantes internas, que são palpáveis e devem ser tratados por punção esvaziadora. Alguns deles estão associados às lesões pré-cancerógenas ou cancerógenas, por isso devem ser retirados cirurgicamente. E tem também o fluxo papilar. O fluxo ou derrame papilar é a saída do líquido pelos mamilos, não relacionada com a lactação, ou seja, com a amamentação, com a retirada desse leite. Tem significado quando o líquido sai sozinho, espontaneamente, sem expressão manual, machucando o sutiã. Está mais associada ao câncer ou às lesões pré-cancerógenas, quando ao sair por um ducto só apresenta sanguinolento ou como água mineral. Nestes casos, deve ser feito exames de imagem das mamas, que aí a gente precisa fazer uma ultrassonografia ou uma mamografia ou uma ressonância magnética para identificar se não existe algum nódulo nessa paciente e impõe biópsia cirúrgica. Quando o derrame ocorrer só mediante a expressão manual e principalmente for bilateral, não há motivo de preocupação. Geralmente acontecem alterações benignas e tem a cor amarelada. Aqui é os exames, tá, de rastreio e diagnóstico da mama.
A gente está aqui vendo a questão de uma mamografia que a mulher aí está realizando. E a mamografia é o único exame cuja aplicação em programas de rastreamento apresenta eficácia comprovada na redução da mortalidade do câncer de mama. A mamografia de rotina é recomendada para as mulheres de 50 a 69 anos a cada 2 anos. Isso a cada 2 anos porque fez um ano, não deu nenhuma alteração, passa-se 2 anos, no terceiro ano essa mulher realiza novamente um exame. A mamografia nessa faixa etária e a periodicidade bienal são rotinas adotadas na maioria dos países que implantaram o rastreamento organizado do câncer de mama e baseiam-se na evidência científica do benefício dessa estratégia, na redução da mortalidade nesse grupo e no balanço favorável entre os riscos e os benefícios. Em outras faixas etárias, a periodicidade e o balanço entre o risco e o benefício do rastreamento com a mamografia é desfavorável, ou seja, eu tenho um fibroadenoma. Já fiz punção, já sei que eu tenho esse fibroadenoma, então, como eu tenho uma idade só de 30 anos, não é indicativo que eu, mesmo tendo um nódulo sólido, realize uma mamografia, porque o risco que eu me exponho à radiação é muito mais desfavorável do que os benefícios, porque eu já sei que eu tenho um fibroadenoma, já realizei uma punção nesse sentido e eu já sei que pela biópsia eu tenho um fibroadenoma. Então, não é necessário fazer uma mamografia. O risco elevado de câncer de mama inclui história familiar de câncer de mama em parente de primeiro grau antes dos 50 anos, ou câncer bilateral ou de ovário em qualquer idade, história familiar de câncer de mama masculino e diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atípia ou neoplasia nodular in situ, que seria um nódulo localizado. O êxito das ações de rastreamento depende dos seguintes pilares: informar e mobilizar a população e a sociedade civil organizada, alcançar a meta de cobertura da população-alvo, porque ainda é comum as mulheres com a idade que realmente precisem realizar esse exame não realizar. Garantir acesso ao diagnóstico e o tratamento oportuno. Se eu tenho uma suspeita de um nódulo, eu preciso que garanta esse acesso a essa mamografia. E se eu tiver algum tipo de nódulo mesmo que precise realizar algum tratamento, que eu tenha esse tratamento garantido e que seja oportuno para a minha doença. E garantir a qualidade das ações e monitorar e gerenciar continuamente as ações. Já a ecografia mamária é um exame que reproduz imagens da mama sem uso de radiação e de maneira não invasiva. A paciente é colocada deitada em uma máquina próxima ao médico e ao equipamento. Um gel é aplicado sobre o local a ser analisado, facilitando os movimentos do transdutor, uma parte do equipamento que entra em contato direto com a pele. O transdutor emite ecos inaudíveis que são transmitidos em forma de imagem por um computador. Ou seja, gente, a gente está falando da questão da ultrassonografia mamária. É uma ecografia mamária, só que nós conhecemos como ultrassonografia. Geralmente, o procedimento é rápido, variando de 10 a 30 minutos de duração e é indolor. Ele é ótimo para estudos de tecido mamário e, em geral, é solicitado
para complemento de outros exames, em especial da mamografia, principalmente em mulheres com mamas mais densas, ou seja, mais grandes. E a gente tem a citopunção mamária, que é uma análise microscópica das características das células do nosso corpo, de qualquer localização, em geral, voltada à detecção de lesões tumorais. O último método é o mais recente, porém tem evoluído de maneira acelerada, abrindo uma gama imensa de possibilidades de auxílio do diagnóstico de inúmeras lesões, sendo por isto será descrito de maneira mais completa. Aqui nada mais nada menos do que uma biópsia, tá? Que é feito através de uma punção para melhor diagnóstico do que essa lesão está apresentando. Se for um nódulo sólido, é feito essa punção, que é para retirar uma parte desse material e poder mandar para um laboratório de análise e ver de que material, de que substâncias são criadas esse nódulo, para ver realmente o que é que essa paciente tem. Se é um fibroadenoma, se é um carcinoma, se é algo desse tipo. Então, é para um melhor diagnóstico dessas lesões. Aqui são as imagens, tá? Aqui é da mamografia. Aqui uma ultrassonografia. E aqui uma punção ou biópsia, como vocês queiram falar. Era isso, tá? Agradeço a disponibilidade. Obrigada a todos e vamos estudar um pouquinho mais.